nós vamos iniciar a escola dominical, e já oramos, e nós vamos continuar o tema que começamos no domingo retrasado, porque no domingo passado não pôde ter escola dominical. E o título, que já está aí também no vídeo, é Negação e Substituição, os males da igreja de Corinto. Eu coloquei esse título, por quê? Porque não vai ser, como eu expliquei na semana passada, não vai ser um estudo da igreja de Corinto, mas do que acontecia na igreja de Corinto, que tinha tudo para não acontecer. Não lhes faltava nada da parte de Deus, e isso simboliza muito bem a vida individual de cada um de nós. Ou seja, não podemos dizer pecamos porque nos falta isso de Deus. Não nos falta nada, nunca nos faltou nada. A Bíblia fala que Deus dá gratuitamente no amado. Quem é o amado? Quem é Cristo. O amado? Cristo. Nós temos todas essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Como Colossenses diz, Deus nos abençoou com toda espécie ou sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, seu Filho amado. Então nós começamos a ver, e o título, começamos a ver a parte tendenciosa da igreja de Corinto. Nós demos a introdução. E por que nós começamos a falar, observando essa parte tendenciosa de negação e substituição? Porque foi assim, como se diz, foi mostrado para os irmãos que a Bíblia nos mostra que quando nós começamos a nos acostumar com o pecado, depois nós adquirimos a tendência de negá-lo. Não, eu não vivo assim. De forma alguma eu vivo assim. Uma negação, começa a existir uma negação na vida do homem que faz com que ele não necessite mais de se arrepender. Em outras palavras, parece até uma desistência que ele não assume. A pessoa, nós não assumimos. Uma desistência espiritual, mas junto com essa desistência que nós não assumimos como desistência, não assumimos a nossa posição e a nossa condição, nós continuamos vivendo com a aparência de que é até melhor. Ou seja, ultimamente eu tenho frequentado mais igreja, eu tenho ido mais ao escudo, tenho me preocupado em não deixar faltar nada para os meus irmãos. Nós começamos a fazer uma substituição. Os irmãos entenderam na aula passada. A negação gera a substituição. Se eu nego uma coisa, eu substituo por outra para que a minha consciência, entre aspas, continue em paz. Olha só, deixa a Bíblia aberta no primeiro capítulo de Coríntios, porque eu vou fazer um comentário, só para deixar aberto aí. Olha só, os irmãos repararam na semana passada, eu até usei o Ronaldo como exemplo, eu lembro muito bem, a ser um exemplo disso, de que Paulo inicia a carta falando de todos os elogios que a igreja de Corinto recebeu. Os irmãos podem reparar. Ele diz assim, olha, graças dou a Deus, porque não falta graça em vocês, não falta as bênçãos e toda sorte de dons, que vocês vivem, que Deus concedeu o amor no meio de vós. Aí você começa a ler a carta, parece que Paulo estava falando um elogio, para eles não ficarem tão tristes. Mas não era essa a situação. Não sei se o Ronaldo lembra, que eu falei assim, Ronaldo, você pode muito bem, eu te conheço. Não foi isso que eu falei? Eu te conheço. Então, por eu te conhecer, cada dia mais as suas atitudes serão conhecidas de mim, boas ou ruins, elas serão conhecidas, porque eu conheço você. Você também me conhece. Mas eu estou falando de mim para você, de você para mim. Paulo, ele citou que a igreja tinha tudo aquilo. Não faltou nada de Deus. Então, quando nós falamos da igreja, quando nós oramos, quando somos convidados para algum lugar e oramos, Senhor, graças te dou, porque tens concedido a esta igreja a graça, a bondade e a liberdade na sua pessoa, do seu senhorio, nós não estamos dizendo, enaltecendo a igreja, que a igreja possui aquilo ali. Os irmãos estão entendendo? Não estamos falando que não falta. Então, por que é gerado pecado na igreja? Quando não existe a falta de nada. Apenas fazemos o quê? Se uma coisa é importante e nós sabemos que o certo seria necessitarmos dela
e não a buscamos, nós estamos fazendo o que com ela? Ó, é necessário para mim, mas eu decido não me importar mais. Então, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou o quê? Desprezando. Desprezando. Pode parecer uma coisa difícil de se entender. Será que é desprezo no meu coração? Irmãos, o desprezo não é uma coisa que você possa ser entendida somente por seus atos, não. É uma situação que Deus encontra no teu coração. É como aquela fórmula que você não sabe, é difícil de montar no quadro, vai daqui, X para lá, incógnita daqui, variante daqui, no final dá apenas um número. Entendeu? Ou seja, é difícil de entender, mas o final é o que Deus vê, desprezo. Ou seja, a igreja de Corinto acabava desprezando tudo que ela recebeu de Deus, mas ela não assumia. Lembra que nós comentamos sobre o endemoniado gadareno? Você lembra o que foi feito um comentário? Que o endemoniado gadareno, ele clamou. E Jesus ouviu do outro lado do lago, não é isso? Eu estou falando Jesus ouviu porque Jesus fez assim, ó, ele parou o que estava falando e passemos para a outra banda. Então nós comentamos isso no ano passado. Então, olhando essa situação, o clamor de uma pessoa, quando ela entra em desespero, e o desespero nesse ponto é bom, porque o desespero te leva à dependência do perdão e da aceitação de Cristo, não a sua aceitação para Ele, dele para você. Sabe? Então, o clamor atrai a verdade. Você pode ver, nos piores... Por isso que é bom. Os piores momentos são bons. Quem dera que a nossa vida fosse feita de piores momentos? Porque são só nos piores momentos que nós fazemos o quê? Clamamos. Clamamos, mas o quê? Tem outras coisas também com relação a Deus. Clamamos, fazemos o que mais? Se aproxima de Deus. Isso não tem um. O mais hipócrita faz isso. Entendeu? Então eu estou sendo irônico. Bom seria que a nossa vida seria sempre de tribulação, porque sempre estaríamos com Deus. Porque é assim que as coisas amenizam, que as coisas ficam mais fáceis. Nós começamos a saber o quê? Nós começamos a ter uma paz, que nós começamos a ter um agradecimento a Deus falso. E eu não vou medir, não vou diminuir palavras. É essa a verdade, vocês vão ver comprovado aqui na igreja de Corinto. Você começa a achar a situação boa, então você continua usando o título, mas na verdade seu coração está nas coisas boas. Não está em quem proporcionou. Porque se estivesse em quem proporcionou as coisas boas, sejam elas espirituais, materiais, físicas, com relação à saúde também, você temeria. E você estaria assim, se ele deu, ele tem pode direito. tirar. Isso, Ronaldo. Se ele deu, você tem um mérito. Nem. Você tem, Jorge, porque você está bem. Está bem, é uma época boa. Engraçado que o crente vive de época boa. Nossa, passei um ano tão bom. Olha, o outro ano que passou foi... Sabe? É como se você tivesse assim, medido assim. Eu passei um ano ruim. O outro ano foi bom. Ah, viu? Ó, nesse ano foi ruim, foi péssimo, mas esse aqui foi bom. Ou seja, esse eu detesto, esse aqui foi ótimo. Só que durou o ótimo. Ele só virou uma referência. Depois veio ruim de novo. Quando nós, como o Ronaldo falou, citou, quando nós sabemos que nós não temos nada, que foi Deus que deu, nós sabemos ter e sabemos o quê? Não ter. Não ter. Não coloquem isso em teoria, mas sim na prática. Quando fala eu sei ter, ou seja, eu sei ter porque foi Deus, não foi minha capacidade que fez. E sei não ter, porque Deus tem o direito de qualquer coisa na minha vida quando eu digo que Ele é Senhor. Então, continuando. Uma outra situação que tinha na igreja de Corinto é que eles achavam que eles tinham controle, nós comentamos na aula passada, controle da vida espiritual. Que controle que eles tinham? Ele pensa na igreja de Corinto, eu vou citar como é que era a igreja de Corinto. Olha, era uma cidade, a igreja de Corinto se situava em Corinto, que era uma cidade, olha só. Pensa numa igreja abrindo num local que não tem igreja. Lembra da Praia Seca, Silvio? Então, meu pai abriu uma igreja, olhava para o norte, nada. Olhava para o sul, nada. Só estrada, não é isso, Ronaldo? É. Então, mas Deus mandou colocar uma igreja ali. Não é isso? A igreja de Corinto foi plantada por Paulo nas suas viagens missionárias
começou com uma, duas, três pessoas e começou a aglomerar pessoas, sabe, que ouviam a palavra. E a cidade de Corinto era uma cidade portuária, bem cosmopolita, todo mundo que chegava nela se sentia bem. Sabe aquela cidade que você sente? Por isso é chamado de cosmopolita, porque todo mundo que chega na cidade parece que está em casa, sabe? Assim, não tem, o Rio de Janeiro é uma cidade assim. Quem chega no Rio de Janeiro, não, quem chega no Rio de Janeiro não se agrada. Se agrada querendo ou não. Não, mas se agrada, você pode ver, é chamada cidade maravilhosa, simpática, sabe? Porque a cidade tem isso. São chamadas de cidade cosmopolitas. Então o que acontece? Corinto era assim. E era uma cidade portuária e outra, era uma cidade rica. Ela tinha muitos ricos. Era uma cidade de negócios. O que aconteceu? Na conversão, na criação da igreja de Corinto, a igreja foi composta de mais pobres e poucos ricos. Os pobres ou eram pobres ou eram escravos. E os ricos eram homens de negócios. E eles também ouviram a palavra e se converteram. Então a igreja tinha uma miscigenação social totalmente diferente das outras. Ou seja, tinha todas as camadas sociais. Sim, isso aí. E isso acabou gerando um problema. Outra coisa também. Eles eram pobres e escravos. E eles tinham... As pessoas ricas não era a maioria. As pessoas sábias não eram a maioria. As pessoas inteligentes e cultas não eram a maioria. Só que eram dominativas. Ou seja, se a igreja tinha 300 pobres e 10 ricos, os 10 dominavam os 300. Na verdade, o rico que se converteu, a conversão foi real. Real, eu digo assim, foi por acreditar no Evangelho. O problema é que eles não contavam com uma coisa. O que o crente não conta, deveria contar seriamente. O que o crente não conta quando ele se converte? Ele não faz esse cálculo com relação a um problema que ele vai ter para o resto da vida. Calma. Não, olha só, o crente se converte, mas ele não pensa que uma coisa vai ser um fato no resto da vida dele. É um problema sério. Vai ser para o resto da vida dele. Ele foi salvo e resgatado do pecado e da morte. Eu já comentei muitas vezes assim, inclusive já conversei até com a Silvia e com a Jó sobre isso. O que acontece é que com o tempo ele ignora, ele esquece. Que com a conversão dele, o que aconteceu também, de contrário? Pensem bem. Uma coisa muito ruim, por que pareça, muito ruim, mas que todo crente deve viver e deve enfrentar. Renúncia. Não, sim, a renúncia. Mas só que tem uma coisa, com a renúncia, o que fiz? Provocou uma outra coisa. Por que pareça, toda essa situação de mudança no teu coração provocou... Perseguição. Provocou uma coisa ruim, não em você. Nas trevas. O que tem, Esther? É porque o inimigo vai ficar tentando Isso! fugir do pecado. Mas, irmãos, quem é que lembra disso? Quem é que lembra que foi tirado do meio do domínio dele? Então os ricos, eles se converteram, mas não se preocuparam no decorrer do caminho. Isso tudo tem a ver com os estudos que nós tivemos aqui, ou seja, as bem-aventuranças, o caminho de Deus, a porta estreita, tudo. Eles não se preocuparam na perseverança. E Mas, resistir, né? isso. Então, mas eles gostavam de ser crentes. Eles gostavam. Olha só, eu coloquei algumas partes aqui para chamar a atenção para os irmãos. Ó. A maioria eram pobres e escravos. Abre em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Olha como começa a carta de Paulo. Nós vimos na semana passada que Paulo soube do que estava acontecendo na igreja. Ó, 1 Coríntios 1, 26 e 29. Olha o que ele vai falar acerca de como era a classe social, a maioria na igreja. Na igreja, ó. Acharam? Ô, irmã Elizabeth, lê para mim o 26, 27, 28 e 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, que são todos. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Você sabe o que o Paulo está falando aí? Não estou dizendo que os irmãos não entendem, mas eu quero dar essa explicação. Ele está dizendo, irmãos, olha para o meio de vocês, para a igreja toda. Vocês estão vendo, não estão reparando não, que Deus chamou mais, deu preferência para chamar os pobres, os incautos, os indoutos, os que não têm sabedoria, os fracos. Então o rico era o quê? Minoria, mas ele era rico, não era? Ele era sábio, ele era poderoso, ele era formado e eram doutores, não era? Os que se convertiam. Então, na verdade, Paulo está dizendo, vocês deveriam serem feitos como quem? Cristo. Não. Com relação aos pobres. Não deveria ter se colocado na mesma posição dos pobres? Lembra da igreja primitiva, um pouco antes de Paulo, de Corinto, que tudo era comum? Lembra de Ananias e Safira, que foi uma negligência à parte e que foi punido com rigor por Deus? Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês não estão observando não, vocês se gloriam, mas vocês sabem que a maioria aqui são de pobres e pessoas que não são estudiosos, porque Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para humilhar as fortes. Então, na verdade, como Deus escolheu o fraco, o que acontecia na igreja de Corinto? Se ele visse uma pessoa humilde, o rico via uma pessoa humilde, e ao invés de abençoar essa pessoa, ele desprezava, porque ele lembrava da vida dele de rico. Preste bastante atenção nisso, que é importante. Ele lembrava da vida dele de rico. Isso simboliza o pecado que nós dizemos para o mundo que fomos tirados. Nós voltamos para ele de outra forma. Uma pessoa era jactanciosa quando era milionária, ela passa na igreja a querer a importância porque ela tem poder. E o poder dela faz o bem. Olha, eu estou fazendo bem, eu mantenho a igreja. Quantos pecados são tolerados na igreja porque se falar o maior dízimo da igreja vai para onde? Vai para onde? Se não tolerar o pecado, muitas vezes acontece isso. Mas se ele sair, nós vamos perder o quê? Dízimo. Mas não é um dízimo qualquer, é um dízimo grande. Então isso estava acontecendo na igreja de Corinto, sabe? Faz isso que eu queria, sabe o quê? Com uma substituição de vida religiosa. E eu quero chamar a atenção disso para que os irmãos entendam, porque isso chamou a mim. Isso fala comigo. É uma coisa tão denunciosa, é uma situação tão esclarecida de Paulo, que Paulo fala, olha, vocês são pessoas que eu tenho fé em vocês. Passar que é uma rotina religiosa. Isso, mas era um pessoal vocacionado, ou seja, Corinto tinha vocação, Paulo via isso. Então quem é que estava enganando Corinto? Quem estava enganando? O enganador entrou no meio e falou o seguinte, vocês têm como prosseguir com Cristo, serem crentes e não desagradar aquilo que vocês gostavam antes, o mundo. Não desagradar. Quer ver? Vamos continuar. Vamos ver a mentalidade deles. Olha, eu escrevi aqui, ó. Por virem do paganismo, muitos ainda eram sofriam influências. Olha, a filosofia grega, muitos na igreja de Corinto buscavam sabedoria e conhecimento, porque estavam vindo daquela sabedoria grega. Pensa bem, qual foi a discussão na carta de Corinto? Não falaram que Paulo, olha o que Paulo falou. Vocês são inteligentes. Abre o capítulo 2, por favor. E a Silvia vai ler para mim o versículo 1, 1 Coríntios 2. Lê o versículo 1, Silvia, por favor. Todo mundo achou? Acharam? Sim. Todos acharam? Então, lê só o versículo 1 primeiro. Paulo falando, olha como é que ele falou que ele se apresentou. E vocês sabem, Paulo era uma pessoa sem estudo? Não. Era um doutor da lei. Olha o que Paulo falou. Irmãos, vai, lê o 2:1, Silvia. E eu, 2:1, por favor. e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Repete, por favor, repete bem mais pausado, vai. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus,
não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria. O que nós mais vemos hoje em dia? Você consegue ver uma evidência de um pregador sem que ele demonstre cultura e sabedoria? Mas eu conheci pregadores que conseguiram botar 150 membros, 150 convertidos na igreja e falava assim, ó, eu conheço firmemente, com esse pessoal eu conheço há 62 anos. Falava assim, que nós fomos, sabe? Falava, e com essa linguagem conseguiu atrair chegou a ter 150 membros convertidos na igreja. Essa pessoa, falando nós vem, não se preocupando com a linguagem que ele tinha, mas se preocupando com o que Deus lhe ordenara, pegava um carro e o carro cabia 5 pessoas, mas ele conseguia trazer 15 de cada vez. Todas pessoas pobres, mas que não tinham Cristo. Reunia todos eles, ia buscando 3, 4 viagens, depois fazia o culto, nem parede tinha ainda, levava todos eles para casa. E isso eram todos os dias de culto. Essa mesma pessoa, eu estou dando um testemunho de uma pessoa, trabalhou numa obra onde só tinha pessoa bronca, não é isso? Eu não estou dizendo que obra só tem pessoa assim, mas a maior parte bronco, não tinha um cristão. Essa pessoa, falando nós vez, sem estudo, falou assim, vou levantar um barracão aqui. Levantou um barracão de madeira, onde ele falou pro dono da obra, o dono da empresa, o senhor permite eu levantar um barracão aqui? Para quê? Eu quero fazer uma reunião com todas as pessoas. Eu falei assim, seu fulano, essas pessoas são difíceis de tratar. Muitos são grosseiros, violentos, não respeitam ninguém. Então só toma cuidado, sim, tudo bem. Construiu o barracão e eu estou falando para vocês verem o que aconteceu na igreja de Corinto. E simplesmente, da noite para o dia, ele passou a reunir todos os peões, todos os pedreiros, todos os empreiteiros ali naquele barracão. Ficava lotado de gente. E as pessoas começaram a se maravilhar, porque eu testemunhei isso também. Eu fui. Começava a brilhar os olhos, porque nós estamos ouvindo coisas que não falaram pra gente. Porque o que você ouve hoje em dia é a negação. Você liga a TV e vai ouvir assim, sério, irmão, isso é uma denúncia minha, não importa, eu não estou preocupado com o que vão pensar. Você liga a TV e você ouve para assim, olhinho fechado e fala assim, olha, tua vida é uma graça de Deus. Sabe, isso é mentira, Geraldo? Não, isso não é mentira. O problema é o sofisma. É a verdade usada para enganar você. Ou seja, mesmo que eu veja que a Joyce está caída por problemas de pecado, ou que eu estou caído por problemas de negligência com Deus, alguém vai chegar para mim, cara, levanta. Você é filho dele. Entendeu? Agora isso vai contaminando e vai fazendo com que eu me transforme numa pessoa jactanciosa, orgulhosa, soberba e arrogante. Mas sendo ainda crente, muitos vão me encontrar na rua, Geraldo é o cara. E é uma coisa de Geraldo há muitos anos. Mas Deus é quem conhece o que de dentro de mim. Coração. Aí eu vou voltar para essa pessoa. Eu vi pessoas virem visitar. Eu estou falando do meu pai, irmãos. Vocês já devem saber disso. Eu estou falando do meu pai. Eu vi pessoas virem aqui anos depois e visitar ele. Senhor, eu vim agradecer o Senhor. Olha como ele falando para mim assim, como a vida, o teu pai mudou a minha vida. Gente, entenda bem, Deus escolheu as coisas vis e loucas desse mundo para enganar as sábias. De que adianta hoje em dia isso tem algum valor? Não estou dizendo que perdeu o efeito espiritual, não. Mas as pessoas valorizam isso, o que elas ouvem de Deus sem olhar a aparência. A maior parte busca aparência. Elas querem saber o seguinte, se eu gosto de uma coisa, tem que ter alguma coisa que me agrade. Eu gosto da forma como ele fala. Olha, ele fala da família. Irmãos, eu estou citando tudo que ataca a gente a manhã toda. E o dia todo. Boa visão. Quantas vezes nós olhamos incrédulos e pessoas blasfemam, mas porque elas se portam bem conosco, nós começamos a ver. Começamos até a ferir a santidade de Deus, que era isso que acontecia com Corinto, negligenciando o pecado. Sabe? Achando o seguinte, não, uma pessoa tão boa quanto muitos crentes.
Então, entenda bem, esse veneno estava no meio da igreja. E eles negavam isso. Não, Paulo, nós estamos bem. Paulo escreveu a primeira carta e falou assim, olha, eu soube, vamos ver quem, se tu leu o versículo 2, versículo 1, desculpe. Repete emenda com o 5, não, repete a palavra e pula para o 4 e 5. 2, 1, 4 e 5. Acompanhe o Silvio, por favor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria. 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Isso, e o 5? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Sim, eu observar agora. E eu estou falando agora, particularmente, estou falando do meu pai. Ele não é nenhum herói, não. Ele não é nenhum ícone. Eu estou dizendo do que aconteceu com ele. Ele não ligou. Ele não olhou da pequenez dele. Ele teve amor pelas almas. Então isso ninguém pode negar que tenha visto, porque eu vi e estava dentro da minha família. E outra coisa, Paulo fala assim, irmãos, olha, não esperem de mim aquilo que o Sinédrio tinha. É como, sabe, vou citar um exemplo, é como um médico famoso, que também é formado em outras áreas da medicina, é formado em outras áreas acadêmicas, entrar aqui e pelo trabalho do Espírito Santo ele sentar aqui e se maravilhar de estar com vocês, vê se você entende. Porque ele foi quebrantado para isso. A felicidade dele foi assim, agora eu compreendo o que é Deus aniquilar a sabedoria humana. Eu, com toda a minha sabedoria, não consigo entender o que essa senhora chamada Irmã Elizabeth está entendendo. Você está entendendo, Beth? Eu não consigo entender, eu já ouvi isso de pessoas inteligentes. Como é que pode? Eu leio e não entendo nada. Porque não se discerne de forma sabedoria humana, pelo intelecto. Mas de forma o quê? Espiritual. Então, olha só. O alvo é o quê? Repete o versículo 5, Silvia. O alvo é o quê? Quando você não se apoia em nada, você se coloca como o pobre e a pessoa que não tem estudo. É para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que mais tem hoje em dia é essa divisão. As pessoas não falam mais. Cristo mudou minha vida. Fala, eu sou da igreja do fulano. Ah, o que? Tu frequenta onde? Eu sou não vou falar que eu sou do fulano. Conheci, mal falou o nome, já é BJ, não sei o que lá. Eu sou do ciclano. Ou se a pessoa não vai à igreja nenhuma? Não, eu acompanho o fulano, ele tem a palavra muito boa. Sim, não vou nem duvidar do que a pessoa está falando, da palavra muito boa. Resta saber que eu vou estar olhando para essa pessoa, não vou estar olhando para a pessoa que segue. Então, quando nós falamos que nós somos de fulano ou de ciclano, querendo ou não, alguém vai nos julgar. Não por sermos de fulano e ciclano. Eu não quero saber de quem você é. Eu quero saber se você vai mostrar nova vida. Se você vai realmente... conduta. Isso, não a conduta julgada, mas é visível, aquela que não tem como você deixar de ver. Chamada de quê? Lembra? Chamada de quê que a pessoa gera? Testemunho. Não. Reflexo. Que cai no chão. O que cai da árvore? Fruto. E isso não é julgar a pessoa. Você olha os frutos da igreja de Corinto eram péssimos. Fruto não cai longe do pé. Isso, o fruto que caía refletia a árvore. E olha só, não para por aí não. Olha só. Abre 2 Coríntios. Abre 2 Coríntios 10, versículo 4. Por favor. 10, versículo 4. Peraí, perdão, segunda, desculpa, é segunda que eu falei? Sim. É segunda que eu quero ler primeiro. 2 Coríntios 10, versículo 4. Viu? Não são carnais. Joyce, pode ler pra gente? O 4 e o 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais,
e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sim, olha bem, ele está dizendo o seguinte, os irmãos lembram do estudo que foi dado, que foi falar sobre sofisma? Os irmãos Não lembram? fala sofisma na minha não. Não, fala fortalezas. É. Então é a tradução sofisma e fortaleza. Ou seja, aquilo é a mesma coisa, por quê? Porque sofisma é o uso da verdade. Eu pego a verdade e vou para o pequeno e traduzo o que os fariseus faziam, sabe? Colocava a verdade com uma aparência tão... Perdão, a verdade não. Pegava uma mentira e colocava e fazia uma aparência de verdade. E então os gregos, os sábios gregos, odiavam os sofistas. Porque os sofistas eram pseudo-sábios. Ou seja, como eles não tinham condições da mente deles alcançarem a magnitude da sabedoria, eles criavam mentiras e andavam pelas casas colocando essas mentiras. Então aqui quando fala para a destruição das fortalezas, quer dizer das certezas, né? Tipo assim, Isso, não, repete o versículo, que aí você vai entender melhor. Repete, é o versículo... 4, Não, 5. não, perdão, você que leu. Silvia, lê de novo. 4 e 5. Então, mas leu o 4 somente. Porque as armas da nossa milícia Nossa não luta. Vai, as armas da nossa luta, vai. não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Sim, das fortalezas do sofismo, ou seja, aquilo que chega para você, mas eu jurava que é verdade. A palavra de Deus vai destruir isso. Coríntios estava impregnado de sofisma. Mentiras verdadeiras. Aqui tem os dois. Só tem a continuação falando anulando nós sofismas. Então, aí continua, Silvia, o Beleza, versículo também. 5. Destruindo Os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. isso. Olha só. Eu lembro que há muitos anos atrás, a minha oração, toda vez na abertura de culto, assim, Senhor, cativa o meu entendimento, escraviza o meu entendimento, amordaça, acorrenta o meu entendimento e leva e o obriga a obedecer a tua santa vontade. Era a oração que eu fazia baseada nesse versículo. Não permite, Senhor Deus, que nada penetre na minha mente, destrua sutilmente. Esse é o perigo. Sutilmente, sem perda de tempo, sem olhar que está gastando muitos dias para fazer isso, porque essa raça espiritual não se cansa, essa raça espiritual maligna não precisa comer. Então, Ronaldo, nós nos acostumamos a ser, estamos protegidos por Deus, mas na verdade o sofisma vem justamente quando você tem necessidade da verdade. Opa, tem necessidade da verdade. Se você tem necessidade da verdade, mas não larga aquilo que está fazendo mal para você, quem toma o lugar é o quê? É o sofisma. Uma verdade que facilita você permanecer com essa verdade e a vida dissoluta que você tem. É o engano. Sim, mas falar engano, sim, corretíssimo engano. Mas falar engano, talvez a pessoa banalize o entendimento. Ou seja, esse tipo de verdade... Estou maquiando a verdade. Isso, mas quando ele fala que ele destrói a palavra que ele pregava para Coríntios, destruía essas fortalezas, quer dizer que batia de frente. Então, sabe o que os coríntios falavam de Paulo? Vocês vão se assustar. Por carta ele é muito forte. Olha o que falaram para ele. Olha a desobediência. Quem fundou a igreja foi Paulo. Paulo é muito forte escrevendo, mas quando ele está perto de nós, é uma tchutchuca. Essa é a palavra que falaram. É uma dama. É uma pessoa que não tem poder nenhum. E Paulo falou assim, é isso que vocês acham de mim? Paulo respondeu, é isso que vocês acham de mim? Quer dizer, alguns falam, por carta ele pode falar alguma coisa, mas a presença dele é fraca. Ele não estava dizendo que Paulo era covarde. Estava dizendo que o que Paulo falava, eles não iam o quê? Obedecer. Porque eles tinham outros mestres. Eles consideravam assim, como tinha o pecado imperando na igreja, eles começaram a escolher mestres. Olha, fazer o seguinte, Paulo, isso acontece muito em muitas instituições. Paulo não deixa passar o pecado barato. Ele exorta, redargue, ele admoesta e doutrina. Então vamos fazer o seguinte, vamos mentir. Vamos dizer que nós seguimos Apolo, que também era igual Paulo, mas eles mentiam. Eu sou de Apolo, porque Apolo não estava perto de Paulo, está entendendo? Apolo estava separado.
E Apolo talvez devia ouvir a mesma coisa com relação a Paulo. Então eles criavam uma intriga. E Paulo chegou ao ponto de falar assim, olha, não é Apolo e Paulo e Pedro despenseiros de Deus. O que é um despenseiro de Deus? O que significa essa palavra? Os despenseiros de Deus são aqueles que servem aquilo que Deus está concedendo. Não é isso? Vai lá, dispensa e serve. Então, ele fala assim, nós não somos todos despenseiros de Deus, por que criais intrigas? Ou seja, a culpa não era das pessoas que estavam, todos os três, Cefas, que é Pedro, Apolo e Paulo, pregavam a mesma coisa, mas eles faziam facções. Quando Paulo repreendia, eles diziam, eu sou de Apolo, eu não sou de Paulo. Ou seja, vocês deviam falar, o apóstolo Paulo fala, vocês deviam falar que são de Cristo. Na verdade, assim, eles não eram de ninguém. Não, eles não eram, Beth, não era, eles queriam, o seguinte... Não, eles, por exemplo, quando eu estava com Paulo, falava que era de Apolo. Apolo nem sabia que... Isso aí, isso, mas isso é verdade. Essa facção foi criada na frente de cada um. Fala, mas você sabia? Aí fala, a gente sabe lá do Gerônimo. Não, sou da Silva, sou da... Ó, mas você sabia que isso aí não era só os ricos não, tá? A igreja já estava contaminada. Rico, todo mundo. Já espalhou assim, ó, o que acontece? Olha, o que acontece? Você já reparou que uma pessoa nos vê assim, a gente acorda pela manhã e a gente vai sair. E pega o caminho para o trabalho, pega o caminho até para ir para a casa de um parente, não importa o que você for fazer durante o dia. E Deus deseja falar com você de forma que Ele não quis durante a madrugada falar com você. Ele rejeitou pela manhã quando você orou pela manhã. Mas Ele envia uma pessoa para falar. Não é nada de profecia não, envia para falar mesmo. Aquilo que parece superficial, que corriqueiro, era a chance de você ouvir o Senhor. E você não ouve. Então o que acontece? Eu começo a minha vida de pecado, eu como líder, eu olho para a igreja e falo assim, líder que eu digo assim, não diretamente o pastor, mas assim, eu tenho pessoas a meu comando, como a igreja de Corinto tinha. Eu olho o pecado e faço o que com relação ao pecado? Eu repreendo? Eu faço o quê? Que tem a ver com as vistas. Grossa. Está grossa. Ou seja, eu finjo que não vi. Sabe por quê? Para que continue reinando a paz. Quer ver um exemplo? A igreja está bem, está próspera, nós estamos construindo outro templo, está sendo assim. E, está sabendo não? Olha o escândalo que aconteceu da mulher do fulano influente com... Pelo amor de Deus, não abafa isso, bota pro canto, pede para ele se afastar de ele para resolver sozinho lá, porque isso vai atrapalhar os nossos negócios. Essa era a visão da igreja de Corinto. Estava tendo problema, mas a vida está boa. Quer ver um exemplo? Continuando, olha só. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Já está perto aí, né? Não. 1 Coríntios 14, olha lá. Versículo. 14, versículo... Deixa eu ver aqui. Olha, antes de ler. Vocês sabem o que eles faziam? O pecado imperava na igreja de Corinto. Mas sabe o que eles faziam? E isso os irmãos vão realmente falar assim, pior que eu não tinha pensado nisso. Você já viu cultos em que a pessoa dá salto de 3 metros? Não vou falar da atitude não. Eu vou falar o seguinte, o que expressa? Não estou dizendo salto não. O que dá a intenção? Que a santidade ali está fazendo o que com o copo? A santidade está fazendo a santidade ao nível. Transbordando. Isso quer dizer que aquela pessoa, além daquele transbordamento do Espírito, a vida dela é condizente com esse transbordamento, não é isso? Mas, irmãos, eu já vi coisas horríveis. Pessoas que não sabiam que estavam sendo vistas, mas que dentro da igreja substituíam o conhecimento do poder do pecado na vida dela, que ela não conseguia se livrar, por êxtase espiritual, ou seja, grita, fala, berra, pregam com uma voz tão enfática, tão alta. Por quê? Porque querem fazer uma substituição. Irmãos, eu não tenho medo do que eu estou falando, uma substituição. Você pode ver, os maiores escândalos vêm das pessoas que têm mais disciplina religioso.
É uma maneira de camuflar. Hã? É uma maneira de camuflar. Isso, mas é isso, é o que o diabo coloca na mente dele, ó. É melhor você, pelo menos, dar tempo. É como se fosse assim. Eu vou pro culto. Mostrar santidade. Isso, mas eu vou mostrar santidade com pseudo arrependimento. Ou seja, não, a partir de agora eu não vou. Eu pratiquei aquilo ali, ainda bem que ninguém descobriu nada. Então eu vou continuar mais forte ainda que a igreja, eu vou ensinar melhor. Eu, Jerônimo, eu vou ensinar melhor, eu vou mostrar para que as pessoas não desconfiem de nada. Porque essa é uma verdade horrível, mas é. Sabe? Então o que acontece? Os maiores escândalos vêm de pessoas santíssimas aos olhos dos homens. Você pode ver. Não acredito, você fala assim, eu não acredito que há pouco tempo, é porque eu não quero usar o estudo para isso, mas eu tenho que citar há pouco tempo o escândalo de incesto, sabe? De estupro. Mas isso não pode não ser verdade? Sim, que não seja, mas se uma mentira chega até você, como é que pode, Beth, você ser acusada de... Você tem como alguém te acusar, Beth encheu a cara e caiu no chão. Por que ninguém tem condição de te acusar disso? Fala você. É porque eu não bebo. Não é só não bebe. Você pode tomar uma zinha dentro de casa, mas, por exemplo, mas você frequenta um local público. Não, peraí, você frequenta um local público para que alguém possa saber que você caiu de bêbado. Seus filhos já falaram para alguém que você bebeu até cair. Então, Beth, eu estou dizendo assim, não tem como, tem coisas que não é ser justo, não tem como. Não tem como. Então, essas pessoas, quando descobrem que podem ser descobertas, aumentam o ascetismo religioso, ou seja, a vestimenta, a forma de falar, e é um tal de não deixar nem você abrir a boca. Mascarar. E de você, então a igreja de Corinto fazia isso, você estava em êxtase. Olha só que não... Como diz, contra fatos não há argumento. Porque existe. Sim, isso. Fala, Silvia. Não, mas esse negócio aí que você Tem falou, muito Corinto. chega a dar medo. A causa foi feita por trás. Recentemente, sabe, eu tive uma igreja aqui perto, não vou citar o nome, mas não é pequena, porém o pastor gritava tanto, eu não entendi nada do que ele falou, e ele deve ter passado o quê? Receita de bolo, receita de, sei lá, remédio, planta, não sei, porque ele gritava muito. E uma determinada irmã, ela o tempo todo estava aquilo ali, a minha vontade era, chegou uma hora eu estava ficando com medo já. De tanto que ele gritava e não era enfático, ele gritava. Eu já vi pastor pregando sendo enfático em alguns momentos, outros momentos ele falava normal. Mas aparentava ser uma pessoa normal. Quando ele começou a pregar, começou a me dar medo. Vocês conseguem ver alguém gritando, ou gesticulando, ou usando de ênfase, sabe, tão forte? E ao mesmo tempo que ele prega, eu ainda vou fazer a pergunta, ao mesmo tempo que ele prega, ele ainda fala em mistério e volta à pregação. Entenda bem. Consegue imaginar essa pessoa usando esse método para falar do arrependimento e da salvação para uma vida? Porque quando eu tiro por mim, não que eu sou exemplo, eu tiro por mim, toda vez que eu pregava, eu não imaginava pessoas me ouvindo, eu imaginava uma pessoa. Uma pessoa me ouvindo, eu imaginava que muitas vezes aquela pregação que estava sendo feita ali, 100 pessoas não estavam nem aí para aquilo ali, considerando uma pregação vazia, e uma estava sendo atingida. Então eu quero exemplificar isso. Vocês conseguem imaginar que a pessoa muitas vezes quer chamar a atenção, quer provar para outra pessoa que é poder de Deus, tendo êxtase, e sabia que o povo de Corinto estava vindo da adoração a Deus, esqueci o nome. Eram dois deuses, Afrodite, deusa do amor, bonito isso na história, mitologia, Afrodite, deusa do amor, e Diana, deusa da caça. Ambas usavam somente sacerdotisas e não usavam sacerdotes. Tinham homens que participavam do culto a elas, mas eram as mulheres. A Afrodite, por ser deusa do amor, era permitido em êxtase que houvesse relações sexuais durante o culto. Vocês entendem? Eu vou dizer o que estava entrando convertido na igreja de Corinto. Então o que acontece? A deusa Diana era quase que a mesma coisa com relação às mulheres. Moral da história. Então, quando se converteram, principalmente as mulheres, tinham esse conhecimento do culto que elas faziam. Vocês sabiam que para cultuarem aquelas deusas, eles eram tomados por espíritos malignos, eles entravam em êxtase, sabe? Então, quando eles viram a atuação do espírito, que na verdade é um êxtase,
que é espiritual, eles começaram a buscar esses dons. E foi concedido à igreja esses dons. Só tem uma coisa, esses dons começaram a mascarar o que a Silvia até citou em parte aqui. Começou a mascarar o pecado da igreja. Essa família dessa senhora chamada Chloe, que está lá no capítulo 1, ela se preocupou e entrou em contato com Paulo e falou assim: Paulo, olha só, o negócio está feio aqui. Está feio, tu não sabe o que aconteceu. Agora chutaram o balde mesmo. Já tinha os pecados da igreja sendo tolerados. Né? Essa é a palavra certa. Tolerância ao pecado. Melhor que banalização. A tolerância você aceita bem. Você tolera, você aceita. Faz com que não te faça mais mal. Então ela falou assim: Paulo, agora chegou o cúmulo. Ao cúmulo, eu vou dizer o que ela falou. Silva, está com a Bíblia aberta aí? Eu falei 14, não é isso? Lê o versículo 23 e o 24, por favor. Olha a bagunça que era no culto. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estás louco? Para. Então, Beth, está errado o pensamento que você tem quando você vê uma coisa parecida com isso? Olha que a Bíblia está dizendo, Paulo está falando, meu irmão, vão pensar que vocês estão malucos. Não é que está errado, não. Eles falavam desordenadamente, um atrás do outro, e todo mundo, porque quando uma pessoa falava em mistério, o que eu creio firmemente no poder do Espírito, eu estou declarando aqui, porque eu já tive essa experiência, esse que vos fala, já tive essa experiência, e foi simplesmente fantástica, foi marcada para o meu ministério. Mas ela passou, isso você entende, ela passou. Uma experiência com o Espírito, eu creio firmemente que o Espírito Santo pode realizar qualquer coisa com um vaso. Porque essa palavra certa é bíblico, não é palavra de pentecostal, não é bíblico, com um vaso. Então entenda bem. Eles gritavam, e eles, quando viam alguém falar em mistério, e a pessoa estava até falando pelo Espírito mesmo, eles também falavam pelo Espírito, só que eles usavam o Espírito para falar, cobrir aquela ali, sabe, cobrir aquela língua que está sendo falada. Quando ela consegue gritar mais alto, tem diferença de hoje? Pode reparar bem, é uma gritaria no culto e outra coisa. Eu não sei que bendita língua é essa, que só tem as mesmas 4 palavras. Que eu não vou citar aqui. São sempre as mesmas 4 palavras. Então, eu estou dizendo. Eu vou passar a palavra, Beth. Não, fala logo. Fala. Não, assim, você falando negócio de línguas. Eu já Olha, li... eu não estou ensinando parte do língua. Estou falando da desordem na igreja por causa da tolerância do pecado. Eu já li em algum lugar, na Bíblia mesmo, que diz que quando alguém fala, os outros se calam. Está aqui. Né? Aqui. Então, aí quer dizer, quando começa essa falação que... Todo mundo ao mesmo tempo, que você falou, a gente fica, dá até medo mesmo, porque a gente não sabe o que está acontecendo, o que vem lá. Então. Fica uma coisa esquisita. Beth, Paulo falava assim, olha. Mas é que também tornam a linguagem, essa língua do Espírito, né? Uma coisa banal. Não pode ser banalizada. Como você falou, você teve uma experiência uma vez, ou sei lá quanto, mas quando começa a falar, e como você falou, as mesmas palavras, fica banalizado. Sim. Não dá nem para entender. Mas eu estou citando essa situação com relação ao pecado que vamos falar. Olha bem, a negação dele estava nisso. Vamos santificar-nos falando em mistério, que o Espírito concedia. Vamos demonstrar êxtase, que eles tinham herdado os cultos de Afrodite, aquele êxtase no culto. Irmãos, entenda bem, quando eu falei que os maiores escândalos, aliás, muita parte dos escândalos vem de pessoas que são marcadas por serem espirituais. Olha, quer ver a vida de uma pessoa acabar? Ela está na mídia, ela grita. A pessoa bota o celular assim e fala, como tem poder, cara, chega, me arrepia todo. Um filme de terror também me arrepia, sabia disso? Não, um filme de terror me arrepia. Se você for olhar arrepio, quer ver um exemplo?
passa de madrugada aqui, no escuro aqui desse quintal, e ouve só assim, ó. O que vai acontecer contigo? Fala a verdade. Alguma entidade maligna está aqui me perseguindo. Então, olha bem, e o sentimento, muitas vezes que você sente de êxtase, não significa nada. Sabe por quê? Porque quantas pessoas sentem arrepios no culto e colocam isso como presença de Deus? Olha, cheguei a me arrepiar todo. É que é uma coisa O pior que momentânea. gera no é- uma pessoa em culto. É impacto emocional momentâneo. Não, o pior é isso. Eu estava lá, eu tenho como eu sou a palavra que eu aprendi a verdade. Eu sei o que tá acontecendo. Mas se pega uma pessoa assim, humildezinha, uma coitada que vai lá a primeira vez visitar, a pessoa fica assustada e fala, sou eu que minha fé tá fraca, eu sou uma pessoa que eu não tenho... Vai se sentir diminuído. Se né? sente assim, eu não tô em Deus, porque eu não tô sentindo esse negócio. Sim. Não, Mas ele está dizendo... eu tenho medo, eu quero Sim, fora. sim, então tá bom. Fala. Isso que o senhor estava citando da igreja de Corinto ainda acontece hoje em dia, porque principalmente na internet eu vejo muitas pessoas de religiões de matriz africana e tal, falando que amam igrejas desse estilo pentecostais exatamente por ser parecidos com os cultos Sim. deles de dentro de Macumba, entendeu? E que acontece hoje em dia, que não tem nada a ver com a palavra, que eles ficam girando, até com manto, tudo. Eles falam que gostam, eu frequento também, gosto de ir nessas igrejas porque é parecido. Eu fui com um colega, eu não sabia. Isso, uma vez. Dá para ser um peão. Ó, uma vez Eu fiquei impressionado. um irmão em Cristo, que hoje em dia parece que já não tem mais nada a ver com Cristo, tem muitos anos que eu não vejo, ele estava no culto comigo e ele falou assim, ele quando começou a ver aquilo ali, ele era muito abusado. Não é tudo que se afastou de Cristo, uma coisa é você ter temor, sabe, de Deus. Vou voltar para o assunto dele. Lembra que eu falei do arrepio? Você sabe o que a presença de Deus gera? Não é arrepio não, a Bíblia não fala de arrepio não, tá? Acho que é... A única coisa que a Bíblia fala de arrepio está em Jó, quando fala assim, um espírito à noite se apresentou diante de mim. Já leu isso, Beth? Passou pelo meu corpo e se arrepiou todo o espírito do meu corpo. Foi a única vez que a Bíblia fala de arrepio. Quando Deus se mostrou presente no local, o que aconteceu com as pessoas? Medo. Não, mas o que... Não, fisicamente, o que elas faziam? Se prostrar. Medo, sabe por quê? Porque Deus está diante de mim, Deus está aqui nesse lugar. O Shekinah, quando aparecia, o povo botava o rosto no pó. Porque Engraçado. o verdadeiro convertido é consciente dos Lembrei pecados que da minha pequenez diante de Deus. Sim, então, olha só. Aí a pessoa... Isso, não, tô entendendo. Eu sei que a pessoa vê isso, mas olha bem. Paulo está dizendo aqui, se todo mundo começar a falar o que não se entende, vão achar que está loucos? Sim. Nós não lemos ainda outro versículo, lê o outro versículo, 24. Estamos lendo 1 Coríntios 14, versículo 23 e 24. Repete o 23, não, emenda o 23 com 24, vai. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Olha bem, mas se profetizar, entenda bem, mas se profetizar, vai acontecer uma coisa diferente com aquele indouto. Olha o que vai acontecer. O próximo versículo. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. Olha aí, para. Isso é maravilha de Deus. É quando você entra numa igreja, ninguém te conhece, e o velhinho lá na frente dá uma oportunidade para aquele senhorzinho, e ele pega a Bíblia, abre, lê, e fala assim, irmãos, o que Deus quer realizar na nossa vida é isso, assim, assado. Muitas vezes nós estamos passando por tal situação, e você vai saber, meu Deus, eu vim na rua, eu vim sofrendo isso, e o Senhor está me amparando aqui com isso. Olha bem, os segredos do seu coração ficaram o que, Silvia? Manifesto. E o que mais? E assim, lançando-se sobre o Olha, seu rosto... peraí, preste atenção. E assim que forem manifestos os segredos do coração, verdadeiramente, não é assim, eu sinto que alguém aqui está triste. Dá vontade de rir. Eu sinto que alguém aqui está... Olha, Deus está me mostrando aqui que tem alguém que está muito doente. Está muito doente, você está entendendo? Acertou os 10. Não é um desprezo, não. Não é um desprezo. Quem que não está, né? Mas entenda bem, outra coisa, Beth, por favor, me avisa que eu ainda não terminei o versículo, que eu posso esquecer. Pensa bem, olha o perigo. Joyce, como é que seria você, que é nova,
a mais nova daqui. Como é que seria você falar assim, olha, Deus está me dizendo isso? Como é que funciona isso? Deus está me dizendo isso. Mas não estou dizendo que essa palavra é errada, não. Porque o crente, ele tem a oportunidade de certeza. O que tem quando pessoas falam? Deus está falando comigo agora. Agora. Então é nesse momento. Sentir de Deus. E a pessoa está até andando de forma bonita no público, sabe? Como é que é isso? Como é que funciona? Cadê o temor e o tremor? Irmãos, por favor, me lembra de completar o versículo. Eu tenho que falar isso. Eu fui pregar numa igreja, fui convidado para pregar. O Alessandro foi comigo. E quando chegou lá, era um pastor interino que estava lá, porque o pastor tinha largado a igreja tinha até muitos membros. E esse pastor interino, ele estava assim, meio, como é que se diz, tolhido, sabe? Porque ele mostrava humildade. Irmãos, o culto encheu e, de repente, uma pessoa levantou do meio, um ex-pai de santo, que era o título que ele tinha, foi lá na frente, sem ordem, sem nada, e começou a falar. Estou aqui hoje porque Deus está me enviando. E começou a botar a mão na cabeça de um, larga o pecado de não sei o que, larga o pecado de não sei o que, e outro, você é negligente, você faz minha obra relaxadamente. Caramba, chegou no pastor que estava do meu lado, o pastor inteirinho estava do meu lado, mas botou ele para debaixo de cachorro. Eu nem vou pronunciar as palavras. Servo negligente, servo infiel. Aí eu fiquei olhando para ele e falei assim, eu sabia que aquilo ali era tudo menos espírito. Quer dizer, poderia ser até o espírito. Mas não... O santo. Aí eu fiquei assim, se ele botar a mão na minha cabeça, eu vou repreender duramente aqui na frente da igreja. E ele foi, o pastor começou a chorar, e triste, e aí ele olhou para mim, irmãos, eu vi os olhos dele, não tinha nada de Deus, mas estava acontecendo dentro da igreja. E a igreja quebrantada, lá de joelho, com medo, a igreja teve terror na igreja. E isso é a verdade que eu estou contando diante de Deus. Ele olhou para mim, e de repente ele fechou os olhos e fez assim, e falou assim, irmão, tu tá cheio de querubins aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 aqui dentro da igreja. Olha só, Daniel, por muito menos, por um só, um querubim caiu no chão, que lembra que o anjo teve que levantar ele, já viu, no original acho que fez assim, ele caiu de novo. E o anjo falou assim, teve que lançar um poder nele para ele levantar, de medo que ele ficou. Aí se acontecer, irmão, quando passar a palavra, eu realmente, aquilo não foi de mim não, irmãos. Eu virei e falei assim, irmãos, eu orei com a igreja, antes de começarmos a ler a palavra, eu quero perguntar uma coisa para a igreja. Nós vimos uma manifestação aqui com relação a revelações e tudo. Eu quero dizer quem realmente assim, irmão, perguntei assim, o Sandro estava no culto, o Alessandro. Quem realmente creu que era Deus falando, eu quero que levanta a mão agora. Poderia todo mundo levantar a mão, não poderia? Porque Sim. Poderia entender errado. Irmão, diante do Senhor, ninguém levantou a mão. Temeram, sabe o quê? Aquilo que aconteceu em Corinto. Eu quero fugir da como é que é a banalização que eu uso para falar? Tolerância do pecado. Eu lanço o quê? Línguas, eu lanço presença de espírito. Por quê? Porque vai disfarçando e mostra que a igreja, a igreja não pode estar em pecado, senão Deus não estaria o quê? Se manifestar. Isso aí, entendeu? Por isso que Paulo falou, se houver uma coisa verdadeira, a pessoa que foi atingida, ela vai falar verdadeiramente Deus está nesse lugar. E completando, o seu rosto, se ler os segredos do seu coração, ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto. Então, peraí, lançando sobre o seu rosto foi pouca coisa? Não. Já pensou, Beth, você no Tudo culto que no tá teu lar, manifesto no coração. não, para a pessoa chegar ao ponto de se lançar no chão, não importa quem esteja vendo, ela realmente, meu Deus está nesse lugar. E aconteceu com ela o quê? Para ela se lançar no chão, ela teve o quê? Temor. Temor. Entendeu? Temor, verdadeiramente. Mesmo sendo incrédulo, esse lugar aqui é um lugar de Deus. Eu tremi e quase desmaiei, por muito menos do que isso. Sabe? Porque eu olhava as pessoas que eu fui, que os irmãos já sabem. Aí continua assim, e com isso fará o quê? Adorará a Deus,
Publicando que Deus está verdadeiramente Ó, de vós. vai testemunhar, irmãos. Eu estou testemunhando. Eu estou assustado que Deus verdadeiramente está no meio de vós. Aí eu vou dizer para os irmãos, assim que a igreja não levantou o braço em ninguém, você sabe o que aconteceu? Nós já vamos encerrar e vamos continuar na semana que vem. Vamos continuar na semana que vem. Assim que a igreja não levantou a mão, eu verei, irmãos, o Senhor fala ao coração dos irmãos. Se os irmãos não conseguem discernir o que é o Senhor falando das trevas falando, então não resta mais esperança para os irmãos. Aí eu comecei a pregação. Quando chegou no final, você sabe o que a pessoa veio falar comigo? A tal pessoa? Eu não sou isso que o irmão está pensando, não. Você está pensando o quê? Eu nem, só trocou essa palavra comigo. Veio para mim e disse, eu não sou isso que o irmão está pensando, não. Sim, o que eu estou pensando? Ele ficou sem gás e foi embora. Irmão maligno puro. Maligno puro. Ainda era uma outra situação que eu não quero citar aqui. Sabe? Então, mas aquilo fez com que se apresentasse diante da igreja. Por que se apresentou diante da igreja? Porque ele teve essa autoridade. Ele falava até sem ser chamado. O pastor João estava... Não foi só permitido. O que ele causou que não era verdade, mas as pessoas achavam que era verdade. Se foi uma pessoa falando de Deus ali, e se você impede. O que causou na igreja? O medo de aparentemente ser Deus. Vê se você entende. Ser Deus falando. É a falta de discernimento. Isso aí, isso. Por isso que Paulo fala, buscai o discernimento das coisas. Pedir a Deus. O que é carnal não discerne nada. Mas o que é espiritual discerne tudo. E ele mesmo, o espiritual, não é discernido por ninguém. Você não é entendido por ninguém. Mas isso acontece porque existe um erro da parte dos pastores que convidam pessoas a se conhecer. Certa vez também, vou lá rapidinho, estava na igreja do Alexandre e ele colocou uma pessoa... Fala. Aí ele convidou uma pessoa para pregar e a pastora fulana de tal, não sei o que, convida sem saber o status da pessoa. Aí ela, do nada, pregando, ela, irmão, tem uma profecia aqui pra essa pessoa aqui, sei que lá, não sei lá. Daqui a pouco eu falei pra irmã que estava do meu lado, se ela vier pra cima de mim, eu vou pedir CPF tipo sanguíneo. Aí ela começou a rir, aí daqui a pouco ela falou com a irmã que estava do meu lado, irmã, eis que em breve receberás uma carta que muito aguarda. Ela acabou de receber carta todo dia de cobrança. É nada que eu estou esperando. Ela ficou quieta. Aí ela começou a desconversou, continuou. Até que o pastor teve que interromper. Porque não era isso que ele esperava. Mas acontece porque a pessoa não sabe o que está convidando. Se soubesse, convidaria. Ou então falaria, alertaria. Depois desse ocorrido, aí ele começou a falar com as pessoas, porque ele, depois, no outro culto, ele falou que não queria profecia ali. Olha, irmãos, preste atenção, Silvia, diante de você que citou isso. O que acarreta, qual é a ordem natural e espiritual da igreja? A Bíblia fala, Cristo é o que da igreja? Cabeça, não é isso? Vamos lá. É isso, cabeça. A igreja é o que de Cristo? Corpo. Um corpo possui muitos o quê? Membros. Alguns membros são considerados importantes e outros não importantes. Pela igreja de Corinto, calma, não é que são. Pela igreja de Corinto considerava um membro menos importante, tipo, o pé era menos importante do que os braços. Um exemplo. Paulo vai e fala assim, olha, o corpo será importante quando faltar aquilo ali. Eu vou resumir. Paulo fala assim, se faltar, você despreza a unha. Mas se faltar a unha, não estará o corpo incompleto. E é verdade. Se falta um dedo, você é uma pessoa deformada não, tem outro nome. Nem aleijado não. Você falta uma parte do corpo. Então, ou seja, você não dava importância, mas faltou essa parte do corpo, você está o quê? Incompleto. Você tem incompleto e o corpo de Cristo é incompleto? Não, a igreja é perfeita. E então Paulo fala isso aí, exortando a eles para não desprezarem. Irmãos, é porque realmente nós começamos que horas? 9:08. 9:08. Deixa eu dar uma última coisa só para os irmãos verem. Vamos lá para a leitura da ceia? Vamos para a leitura da ceia, por favor.
quê? Onde está? Perdi o versículo, mas não é um versículo específico. É do 11, Não, não. né? 1 Coríntios 11, Não, sei, onde é o 11, versículo. 25. Não, é o... 11, 24. Não, não é existência, não é essa parte não, deixa eu ver aqui. A parte que ele fala do que está acontecendo na igreja. Ele utiliza a parte da Porque o carta. que come, bebe, faz Não, aqui, tá aqui, ó. Lê o versículo 17, irmã Elizabeth, por favor. Do 11, do capítulo 11. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para Ó, pior. Paulo está fazendo outra denúncia. Não vou louvar vocês. Não vou falar bem de vocês e vou dizer que vocês estão totalmente carnais, porque vocês não se juntam. Ou seja, se congregam, é para o quê? Não é para melhor, senão para o quê? Pior. Para pior. Continua, Beth, 18. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Continua. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Para. Aí está dizendo, olha, quando vos ajuntar, lembra da ordem de Jesus? Fazer isso toda vez que vos reunis em memória de mim. Então, quando vocês se ajuntarem no lugar, não é para comer. Paulo está dizendo assim, ó, isso aí não é para comer, mano. Não é para comer a ceia do Senhor, porque era para ceia. Não é para comer, no original diz assim, não é para você ir para que você tenha, porque é um pedaço de pão grande, sabe? Não é porque você não vai para se alimentar, porque você vai estar se ajuntando para juízo. Então ele está dizendo o seguinte, que os melhores e mais influentes chegavam primeiro e faziam o seguinte, ceavam, porque estava com a elite deles lá, enquanto ainda estava chegando gente. Mas os que geralmente chegavam depois eram os mais humildes, que chegavam depois. Esses primeiros, eles se ajuntavam simplesmente para fazer uma reunião entre eles. Comiam a ceia do Senhor e depois os outros chegavam e faziam outra ceia, porque já tinham comido a parte deles. Aí Paulo repreendeu isso. Lê agora o versículo aqui, vamos lá. Aqui, lê o versículo, para o 19, né, Beth? Parei no 20. Lê o 21 e 22, por favor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga. Ó, o cara está dizendo assim, quando vocês fazem isso, vocês comem antecipadamente a sua própria ceia, a sua própria forma de agir. Ou seja, eu estou comendo, eu estou com fome e eu estou doido para tomar uma talagada de vinho, então vou para a ceia do Senhor. Olha a observância com relação ao temor de Deus que não existia mais. Aí ele continua, vai. Olha só, ele vai dar uma bronca agora. Seria como uma pessoa falando para vocês aqui, para gente, vai. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Olha bem. Que vai. vos direi? Ah. Louvar-vos-ei, nisso não nos louvo. Você sabia que a leitura da ceia é feita? Ninguém enfatiza isso aqui. Vocês envergonham os pobres, sabe por quê? Beth, quando uma pessoa ia cear, havia pessoas que realmente chegavam ali e mesmo não tendo aquela abastança na casa que está sendo feita a ceia, na sua própria casa, iam lá com temor e tremor. Então, as pessoas que faziam isso antecipadamente humilhavam esses pobres. Ó, agora pode fazer vocês aí. Entendeu? Vocês humilham os que nada têm, os que não possuem nada. Paulo está dizendo, vocês estão fazendo isso. E isso aí é uma coisa seríssima. Mas a ceia daquele tempo, então, era bem diferente da de hoje, né? A de Era hoje, uma vez comida por- mesmo? É só um pedacinho de pão? Beth, ninguém, ó, o que eu vou falar agora, Ah. ninguém fala. Não estou dizendo que é especial, vou falar não. A Bíblia fala que todo encontro, inclusive esse aqui, deve se cear. Todo encontro, a ceia, é uma ordenança.
ela é colocada para lembrança do Senhor, para que nunca se esqueçam. Porque ele fez isso com os discípulos. Além de ser um desprezo pela ceia do Senhor, porque eu declaro isso é um desprezo, uma vez por mês. Mas, peraí. Todas as vezes que se reuniram. Todas as vezes. Uma vez por mês, não é isso? É. Mas o bendito do dízimo é todo dia. É todo dia. A campanha para arrecadar dinheiro para fazer tal coisa. Todos os dias. Então, entenda bem, vai ser hipócrita no inferno, que é o lugar reservado para os hipócritas. Entenda bem. Hipocrisia. A ceia do Senhor uma vez por mês. E outra coisa. Pegam um negocinho de pão, porque a ceia é um símbolo. Meu irmão, não tem amor, não é um pedaço de pão que manda, não tem amor nisso. Não tem amor. Agora já compra pronto, você viu? Vem lacrado. Você tira o lacre, Olha, aí vem um pedacinho mas, de irmãos, biscoito. eu Aí é quero- pão. Então, mas eu estou mostrando É bom, um isso. biscoitinho assim. Então, eu tô- Aí tem um lacre, você tira, depois deslacra o vinho. Sim, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero entrar no detalhe que a igreja está tão contaminada pelo pecado. Os irmãos vão ver na finalização semana que vem. Vocês vão ver o porquê desse título, negação e substituição. Porque eu tenho que passar esse entendimento para os irmãos primeiro. Porque é o que os irmãos estão vivendo. Nós estamos vivendo isso, não somos melhores não, estamos vivendo isso. Se é que não somos iguais à igreja de Corinto, substituindo o pecado pela aparência de santidade. Quer ver um exemplo? Nós vamos encerrar. Mas olha bem, uma pessoa que não está afastada de Deus, é o primeiro sintoma. Vocês procuram muitos sintomas de doença, não procuram? Quando a pessoa está assim, o primeiro sintoma é isso. Quando a pessoa está com risco de tal coisa, esse é sintoma disso. Eu vou dizer o sintoma espiritual de quem já se afastou há muito tempo de Deus. A primeira coisa que acontece, além dele não ler a palavra, anota isso, além dele não ler a palavra, quando ele força a barra, que ele vê que está com culpa, que ele não lê a palavra hora nenhuma, ele não lê, não tem, aliás, nem é não lê a palavra, ele não tem necessidade de hora nenhuma, mas ele não assume isso. Ele consegue abrir a Bíblia diante de Deus, irmãos. Folheia e o inferno não deixa de ler nada. Sabe por quê? Porque culpa, folheia a Bíblia, você pode ver, folheia a Bíblia. Aí fica assim, aí o Senhor te ouça no dia da angústia. Nem termina o versículo. Confiou no Senhor que o livre. Como se Deus, se o nosso Salvador, fosse uma pessoa tola, que pode ser enganado pelo que está no nosso coração. Então, quer saber? O primeiro sintoma de afastamento de Deus é a falta da necessidade de correção pela palavra. Outra coisa, quer ver um exemplo? Dá um exemplo. O Salmo 51. Por favor, abre no Salmo 51. Eu tenho que falar isso. Não estava no estudo não, mas tenho que falar porque me lembrei agora. Olha só. Salmo 51. Famosíssimo, não é isso? Que é um salmo que contém o quê? Que parte principal dele? Cria em mim, ó Deus, não é isso? Um coração puro e renova em mim o espírito reto. Mas nem isso nós vamos ler, não. Olha só. Aqui. O Salmo 51 no início já começa com Davi reconhecendo os pecados, não é isso? Olha o que ele fala acerca de Deus. Lê, Beth, o 5, somente o 5 e depois. Não, lê o 5 e vai direto para o 6, vai, emenda os dois. Eis que em mim fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha só, o Deus ama a verdade no íntimo. Revela-te diante de Deus, confessando seus pecados, assumindo, Senhor, eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude, todos me veem como essa pessoa, eu tenho me disfarçado dos meus pecados. E isso eu falo olhando para mim, porque vivi isso há muito tempo. E baseado no quê? Porque dou estudo, porque simplesmente ensino os meus filhos o caminho de Deus. Mas na verdade, Senhor meu Deus, tu sabes que tem um domínio sobre mim que eu não estou conseguindo tirar, porque eu não me rendo a Ti, eu não me rendo a Ti. Eu me rendo à leitura de outras coisas, eu me rendo a ouvir outras pessoas, eu me rendo até a palavras que me tornam, são mais agradáveis durante o dia, mas eu não me rendo ao Senhor. Essa é a igreja de Corinto. Não se rendia ao Senhor, mas continuava cultuando a Ele. E quando você não se rende ao Senhor, finalizando aqui, é tarde demais para falar essa palavra, finalizando, quando
nós não nos rendemos ao Senhor, o que impera na nossa vida sem dó nem piedade? Pecado. O pecado. Não adianta. O pecado não tem rendição diante de Deus. Não tem. Não tem. Mas nós brigamos. Se nós ouvirmos uma palavra que nos acusa, nós confrontamos. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Não. Você é porque eu sou também. Eu sou também. Se Cristo não nos tomar pela nossa busca por misericórdia, lembre-se, coloque-se na posição do endemoniado gadareno, o clamor chama a verdade da tua vida. E a verdade substitui o que da tua vida? Mentira. A mentira. Pronto. Está finalizado. Boa complementação, Ronaldo. A verdade substitui a mentira da tua vida. Mas vai ter que clamar nos sepulcros, vai ter que correr e falar, Senhor, me ajuda, olha o estado que eu cheguei agora. Senhor, meu Deus, se o Senhor não for comigo pela tua misericórdia, eu jamais. Aí o Senhor vai atravessar o lago, vai enfrentar a tempestade para chegar até você. Porque o teu clamor chamou a verdade da tua vida, coisa que você rejeitou o tempo todo, mesmo tendo o título de cristão. Entenderam? Amém. Vamos colocar de pé para nos orar. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome, Pai. Senhor Deus amado, engrandecemos e louvamos a Ti, Senhor meu Deus, com reconhecimento de tudo isso que nós falamos. As nossas vidas são as principais, Pai, diante de Ti. Somos acusados pela Tua verdade explanada nesta manhã, Pai. E eu, a começar por mim, Pai, junto com meus irmãos, clamamos, Senhor meu Deus, como se estivéssemos no meio dos sepulcros, como se os demônios estivessem nos atormentando. E no momento de lucidez da nossa vida, nós gritamos, Senhor, ajuda-me, porque pequei contra Ti, Senhor Deus. Abandonei os Seus retos caminhos, Senhor meu Deus, mas purifica da minha iniquidade, lava dos meus pecados. Não retira de mim teu Santo Espírito. Essa é a palavra que deve nascer em nosso coração e não ser repetida somente. Senhor Deus amado, eu te peço em nome de Jesus Cristo, porque pedi ao Senhor para que colocasse o que o Senhor desejava falar nesta manhã, Pai Santo. E não importa se as palavras pareceram desconexas, se o estudo parece aos olhos de pessoas muito mais sábias, sem pé e sem cabeça. O teu Santo Espírito fez o que deveria fazer hoje. Satisfez a tua santa vontade, Pai. Senhor Deus amado, e ainda que haja negligência, o Senhor permanece fiel, porque nunca poderemos dizer, não fomos colocados diante da verdade para mudarmos o nosso caminho, Senhor Deus amado. Para que aconteça mudança na nossa vida. Senhor Deus amado, eu te peço que os meus irmãos peçam a Deus, juntamente comigo, porque o que eu quero fazer na minha vida, Senhor meu Deus, eu quero gritar ao Senhor que não suporto mais a fragilidade, o pecado e a aparência de desculpa na minha vida. E que os meus irmãos façam a mesma coisa, Pai Santo. Que clamemos a Ti, que o Senhor venha com socorro, socorro verdadeiro, porque somos filhos. Pedimos a Tua correção na nossa vida, que doa, Senhor Deus, que realmente faça marcas e lacerações na nossa carne, mas não nos deixe contaminados e negligenciando a Tua palavra, Pai Santo. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pela Tua verdade explanada. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Agora levo meus irmãos para seus lares, protegendo-os no caminho, é o nosso pedido, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.